Bom, então agora vamos ver aqui o que acontece com o H no escoamento plenamente desenvolvido, né? O que nós podemos dizer do comportamento do H quando o dt estrela dx é igual a zero, certo? Nós já esperamos, né, o comportamento que foi dito anteriormente, mas aqui nesse slide nós vemos a demonstração matemática desse comportamento, certo? Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, né? Aquilo que a gente havia comentado. Se delta estrela dx é igual a zero, significa que delta estrela del r, não é função de x, certo? Tá? Então, nem o t é função de x, né? Nem o t estrela é função de x, muito menos a sua derivada com relação a r é função de x, certo? Então, essa informação tá correta, né? Na parede, né, o que nós podemos escrever é o seguinte: dt dr em r igual a r, né, o raio do tubo, é igual a ddr da definição do t estrela, certo? Que era ts menos t em qualquer ponto, que é a função de rx, sobre ts menos tm. Tá? Ts menos tm não é função de r, né? Porque eles são a temperatura da parede, ela está sendo avaliada num R específico, que é o R igual a R, e o Tm é a temperatura média em R, certo? Na área do tubo. Então isso não é a função de R. Então esse denominador sai para fora da derivada, né? Ele acaba aparecendo aqui. Então, por esse mesmo argumento, a derivada do numerador agora, né? Esse Ts não é, né? Ele não é função de, de de R, né? E aí, portanto, ele sai fora, digamos assim, né? Ele não é derivado, a derivada dele é zero. E eu fico só com o dt dr em R igual a R, certo? Que não é função de x, né? Então é isso aqui, né? Que não é função de x, certo? Tá. Então vamos olhar agora para esse numerador, menos dt dr em R igual a R, menos dt dr igual em R igual a R é igual ao del t del y igual a zero. Isso é fácil de ver, tá? Porque basta uma mudança de coordenadas ali, né? O nosso Rzinho, né? A coordenada Rzinho que sai do centro, ela é igual a Rzão, raio do tubo, menos o y que sai de cima, certo? Tá? Sai da parede, né? Eu estou vendo, por exemplo, do meio do tubo e a parede acima, né? Então eu tenho essa relação entre as variáveis, né? O Rzinho é igual a Rzão menos o Y, né? Então a derivada do t com relação a R na parede é igual à derivada do t com relação a y na parede, só que com sinal trocado, porque eles têm uma relação de sinal trocado, Rzinho igual a Rzão menos y, certo? Mas, pela lei de Fourier, né, aplicada ao fluido na parede, onde a velocidade é zero, nós relacionamos o fluxo de calor com o K vezes o gradiente de temperatura, né? Ou o menos o fluxo de calor é igual a K vezes o gradiente de temperatura na parede, né? E logo, né, o que a gente pode dizer então é que esse é, se esse essa derivada aqui, perdão, né, dt dy, y igual a zero, é igual a menos q sobre k, eu posso substituí-la aqui em cima, né, como q sobre k, né? Então é o que eu tenho aqui, ó, q2' sobre k, ts menos tm. Né? E isso não é função de x. Ora, mas quem é fluxo na parede sobre ts menos tm? É simplesmente o h local, o h de x. Então, a gente prova com isso, né, que h sobre k, se o k é uma constante, né, não importa, o h não é função de x, certo? Então, se dt estrela dx é igual a zero, ou seja, se eu tenho a condição de escoamento plenamente desenvolvido, isso significa que o h é uma constante. Tá? Então, da mesma forma que nós tínhamos para a velocidade du dx igual a zero, e aí, portanto,
fator de atrito, ou coeficiente de atrito, era constante, dt estrela dx igual a zero significa que o H é uma constante. Tá? Então, se o escoamento é desenvolvido tanto hidrodinamicamente quanto termicamente, nós temos o escoamento com fator de atrito constante e H constante. Tá? É o que está mostrado aqui. Tá bom? Se o dt dx é igual a zero, nós temos o H constante. Tá? Então, na região de entrada ocorre uma variação, mas na região totalmente desenvolvida essa variação deixa de existir. Bom, então esse gráfico aqui mostra um exemplo típico em que a camada limite de velocidade se desenvolveu, o escoamento adentrou uma região de du dx igual a zero e, portanto, o fator de atrito é uma constante, e o perfil de temperaturas demorou um pouquinho mais para se desenvolver, mas logo à frente já se desenvolveu. E aí entra numa região plenamente desenvolvida, onde tanto H quanto F são constantes. Tá? E a ideia aqui é nós continuarmos a provar alguns desses aspectos que nós discutimos qualitativamente nos gráficos. Tá? Então, agora passamos para uma outra seção, que é a seção 3.11, onde nós vamos avaliar especificamente a condição de fluxo de calor constante, ou seja, há simplificações adicionais para essa condição de contorno, de fluxo de calor prescrito. Tá? Então eu vou pegar a lei de resfriamento de Newton aplicada ao escoamento interno, que nós vimos também nos vídeos anteriores, acho que foi lá no clipe 7, que diz que o fluxo de calor na parede é igual ao produto do coeficiente de transferência de calor local vezes uma diferença de temperatura local, né? A temperatura da parede menos a temperatura média de mistura naquela posição. E nós vamos derivar essa expressão com relação a x. Né? Então, é o que está mostrado aqui. É o ddx do fluxo de calor é igual à regra do produto, o Ts menos Tm, vezes a derivada do H com relação a x, mais o H vezes a derivada com relação a x do Ts menos Tm. E o que nós temos aqui é bem óbvio. Na condição de fluxo de calor constante prescrito, a derivada dele com relação a x se anula. Assim como se anula, né, como nós vimos anteriormente, o dH dx é igual a zero, né? Ele se anula, certo? Tá? Porque nós estamos numa região de escoamento desenvolvido, como diz aqui o nosso enunciado. Então, na região de escoamento desenvolvido, né, a gente vai ficar com H vezes d dx de Ts menos Tm igual a zero, ou seja, a derivada do Ts com relação a x é igual à derivada do Tm com relação a x. Então, na região de escoamento desenvolvido, temos essa igualdade aqui, que nada mais, nada menos é do que uma forma matemática de se dizer que os perfis de temperatura de parede e temperatura média de mistura são paralelos, certo? Tá? Eles têm a mesma derivada, tá, ok? Então essa é a primeira dedução, né, que a gente faz específica para a condição de fluxo de calor constante, prescrito. Tá? Uma observação que nós fizemos qualitativa anteriormente, agora ela aparece aqui de novo. Tá? E aí nós podemos ver o seguinte, né, se eu tenho, aproveitando que a gente já está aqui, se eu tenho essa relação aqui válida, né, sempre válida, mas olhando para a condição de fluxo de calor prescrito, se eu imponho um fluxo de calor, né, e tenho essa diferença de temperatura obrigatoriamente sendo uma constante, né, o H, né, a magnitude do H na região do escoamento desenvolvido, mas também na outra região de desenvolvimento, né, para essa condição de contorno, então, eu quero dizer, a magnitude do H vai me ditar a distância entre os perfis de temperatura. Se o H for baixo, né, essa diferença entre as temperaturas vai precisar ser alta para compensar esse efeito e, né, me dar o fluxo de calor que é imposto. Se o H for elevado, isso vai me aproximar os dois perfis de temperatura. Tá? Ok? Então,
ainda na situação de fluxo de calor prescrito, tá? O que nós vamos fazer agora é avaliar aquela expressão do dT dx, né? Para ele completamente desenvolvido termicamente, e explorar essa igualdade desse dT dx sendo zero, certo? Então o que a gente tem aqui dT dx, né? Ele vai ser ddx do meu numerador, que é a definição do T estrela, né? E o denominador aqui, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos expandir, né? Nós vamos expandir esse lado direito aqui, tá? Ok? E aproveitar essa igualdade zero, tá? Então, vai ser aplicado aqui, né? O que está aparecendo aqui embaixo é resultado da derivação desse quociente, tá? Então, nós temos a derivação com relação a x desse quociente, né? É a derivação do produto t menos ts, né? Com 1 sobre ts menos tm, tá? Então, dá isso aqui, ó, tá? Aí vocês precisam fazer isso aqui, vocês podem fazer, na verdade, né? Pegar aquele quociente ali, ts menos t sobre ts menos tm, e derivar, tá? E igualar a zero. E aí isolar o dt dx, que é a derivada desse t aqui com relação a x, tá? Aí vocês vão ver que de um lado vai sobrar essa derivada do ts, e aqui vão ser termos referentes à derivada do denominador, tá? Então deixo para vocês fazerem isso aí como exercício e ver isso, tá bom? Então, de posse disso, né, igualando o resultado dessa derivada desse quociente a zero, a gente vê que tanto esse terceiro termo aqui pode ser cancelado, né? Na verdade, o segundo termo do lado direito vai ser cancelado com o terceiro termo, certo? Por quê? Porque, como a gente viu anteriormente, dts dx é igual ao dtm dx, tá? Então é como se eu pudesse, né, realmente eliminar esses dois aqui, porque eles são a mesma coisa, só com o sinal trocado. Ou seja, o que essa expressão resultante aqui está dizendo, né? Ou seja, ΔT ΔX na condição de completamente desenvolvido termicamente igual a dTm dx, né, na condição de completamente desenvolvido termicamente, né, significa que a taxa de variação com relação a x da temperatura em qualquer ponto do perfil, né, de novo, eu tenho um perfil que varia da temperatura da parede até a temperatura menor que lá na linha de centro, né, a taxa de variação da temperatura em qualquer ponto do perfil é igual à taxa de variação da temperatura média. Isso é uma forma matemática de se dizer que o formato do perfil de temperaturas está congelado, certo? Tá? Ou seja, nada varia diferente de nada aqui. A variação com relação ao x da temperatura em qualquer ponto é a mesma da média. Ou seja, o formato do perfil está congelado. Só a média aumenta com relação a x, claro, porque o escoamento está recebendo calor, né? Então a temperatura média vai aumentar, porque a energia do escoamento está aumentando, mas o perfil, né, a variação na direção radial daquele perfil de temperaturas, ele vai ser não vai variar com x, né? A variação com r não vai variar com x, tá? É isso que essa relação matemática está dizendo, ou seja, o perfil ele se encontra congelado, tá bem? Então já estamos chegando nos 15 minutos aqui, então eu vou fechar mais esse clipe aqui, tá?